E eu que deixei a chave da nossa casa com uma tia nossa pra ela cuidar dos nossos cachorros enquanto a gente viajava. E a nora dela, que me odeia, deu uma festa na minha casa. Eu queria entender como que funciona a cabeça de certos seres humanos, porque olha, de verdade, tem coisa que eu não entendo, tem coisa que não entra na minha cabeça. Enfim, sempre que a gente viaja, a gente leva os nossos cachorros junto com a gente. Só que tem lugares que não pode levar cachorros, então quando não pode, a gente deixa os cachorros e é minha mãe quem olha. Só que dessa vez que a gente foi viajar, a minha mãe também foi viajar, então obviamente que não deu pra ela olhar os nossos cachorros pra gente. Nisso a gente foi conversar com a tia do meu marido, que praticamente é uma mãe dele, que foi ela quem criou ele, e a gente perguntou se ela poderia, né, olhar os nossos cachorros pra gente enquanto a gente estivesse fora. E ela super aceitou, ela é um amor de pessoa. E a gente falou pra ela que nós íamos ficar 4 dias, né, fora, e que se ela conseguisse ir em casa pelo menos uma vez por dia, só pra olhar, pra ver se tava tudo ok, que tava bom. Beleza, até aí tudo bem. Só que o que acontece? O meu marido, ele tem um primo que é filho dessa tia, que foi criado também com ele como se fosse o irmão. E esse primo dele, ele é um amor de pessoa, ele é muito bonzinho, educado. Só que recentemente, ele começou a namorar uma pessoa que essa namorada dele, ela decidiu de graça mesmo, que ela me odeia, que ela não me suporta. Ela nunca deu espaço pra eu conversar com ela nunca deu espaço nem pra eu cumprimentar. Tanto que toda vez que eu vou cumprimentar ela faz questão. Quando eu falo que ela faz questão, gente, ela faz questão de virar a cara e ela não me cumprimenta. E um exemplo, se eu estiver no lugar e ela chegar, ela vai embora, ela não fica. E se eu chegar e ela estiver, ela também vai embora, ela não fica. E assim, é só comigo, tá? Porque o meu marido, ela trata super bem, ela conversa, ela sorri. Na verdade, ela só não faz mais porque o meu marido também começou a cortar ela, já que ela não me cumprimenta, então meu marido também não cumprimenta ela. Só que até então, esse é um problema totalmente dela. Isso daí não faz um pingo de diferença na minha vida. Tá bom, fomos viajar. E mesmo lá na viagem, eu sempre ficava entrando na câmera pra ver se estava tudo bem em casa, tudo bem com os cachorros. Então eu sempre ficava entrando na câmera pra ver. Até que no segundo dia, eu entrei na câmera de novo pra dar uma olhada. E assim que eu entrei, eu vi que tinha gente na piscina. E quando eu vi que tinha gente na piscina, eu nem prestei atenção em quem era, eu nem reparei nada. Eu fiquei tão desesperada que eu achei que, sei lá, era alguém que tinha invadido em casa, que eu entrei em desespero, já fui, chamei meu marido, mostrei pro meu marido, falei, amor, tem gente em casa, liga pra sua tia. Nisso, meu marido parou e olhou a câmera. Quando ele olhou a câmera, com mais calma, né, porque ele estava mais calmo, ele viu que quem tava ali era o primo dele com a mulher e tinha mais um casal de amigos. Eles estavam fazendo churrasco na minha casa e usando a minha piscina. Pra quê? Quando eu vi aquilo, eu comecei, quero ir embora, vamos embora. E o meu marido, não, vamos ficar. Eu ligo pra minha tia, eu converso com a minha tia, só que, gente, nada me faria ficar naquela viagem. Eu queria logo. Como eu queria vir embora pra meter a mão na cara daquela vagabunda, porque ela me odeia. Mas olha o que ela tava fazendo na minha casa. E além de ir na minha casa, ainda leva gente na minha casa. Parte 2. Nisso, meu marido ligou pra tia dele, né, pra perguntar se ela tinha autorizado que eles fossem em casa, que eles fizessem churrasco em casa. E ela falou que ela não tava sabendo de nada, que na verdade ela estava na igreja e que a chave da nossa casa estava na casa dela. E ali meu marido foi, printou, né, na câmera, eles fazendo churrasco, usando a piscina, e mandou pra ela. Ele falou, olha tia, mas tem gente lá na minha casa, tá o fulano, né, a namorada, e tem mais um casal de amigos. Tadinha, mas ela chorava. Ela começou a chorar, ela falava, filho do céu, pelo amor de Deus, eu não sabia disso, eles pegaram a chave sem me avisar. E rapidamente ela já saiu da igreja na mesma hora e foi até a nossa casa e mandaram eles embora. E nesse tempo, eu já tava no caminho de volta pra minha casa. Eu só queria chegar na minha casa. E assim que nós chegamos, nós fomos direto na casa da tia dele pra poder pegar a chave de casa. E quando nós chegamos lá, os bonitos estavam lá. O primo dele e a namorada que me odeia. E assim que nós chegamos lá, eu acredito que eles não esperavam que a gente já fosse voltar, porque a gente não avisou que a gente tava voltando. Porque quando eles viram a gente, eu vi que eles ficaram assim surpresos, sabe? Tanto que o primo dele ficou até bem sem graça. E como de costume, quando nós chegamos, no caso quando eu cheguei, a bonita levantou e foi embora, tipo, indo embora. Quando ela passou por mim, gente... Ai, mas eu não aguentei. Eu agarrei ela pelo cabelo dela, joguei ela no chão e dá-lhe. Toma. Cara, eu lavei a minha alma. Eu lavei com aquela surra que eu dei nela, eu lavei a minha alma. E depois que eu bati nela, eu olhei pra família dele e falei, olha, cansei dessa menina fazendo graça, cansei dessa menina me odiar de graça e além de me odiar, ter a cara de pau de ir na minha casa, levar gente na minha casa ainda. É muita sacanagem. Beleza, fomos embora e assim que eu cheguei na minha casa, é claro que eu fui olhar toda a minha casa pra ver se não tava faltando alguma coisa, pra ver se não tinha algo quebrado. E tava faltando um perfume meu importado, um shorts meu jeans e uma blusinha que eu tinha acabado de comprar, que eu tinha até deixado ela pendurada pra quando eu fosse usar ela já tava ali. E assim, eu sei tudo
o que eu tenho. Se você mexer num palitinho meu, eu vou saber que você mexeu. Beleza, voltei pra casa da tia do meu marido. Cheguei lá e falei, olha, desculpa, eu tá sendo chata, só que tá faltando isso em casa. Pode avisar a bonita que amanhã, no máximo, eu quero dinheiro na minha mão. Nisso, a tia dele ligou pra ela na minha frente. E ela chorava, ela falava assim, não fui eu, sogra. Ela falava, não fui eu, pelo amor de Deus, eu tô falando a verdade, eu não peguei nada, eu nem entrei na casa, a gente só ficou ali mesmo. E o pior, que eu acredito que ela tava falando a verdade dessa vez, porque ela ficou bem assim, deu pra ver que ela ficou bem preocupada, sabe, com as coisas que tinha sumido. Só que, se não foi ela, foi os amiguinhos bonitos que ela colocou dentro da minha casa, então a culpa é dela. Ok, no dia seguinte, o que acontece? A bomba da piscina queimou, e a bomba da nossa piscina, ela é cara. Beleza, falei pra minha sogra, olha, a bomba também queimou e eles vão arcar com tudo isso. Eu sei que tudo deu quase R$2.000, quase R$3.000 com tudo. Tipo, perfume importado, com meus shorts, com a blusinha que eu tinha comprado e com a bomba deu quase R$3.000. Nisso, o primo do meu marido, ele foi conversar com meu marido e ele falou que ele não tinha esse dinheiro pra dar à vista e ele perguntou se ele poderia pagar parcelado. E quando meu marido veio conversar comigo, eu falei que não. Eu falei, não, eu quero dinheiro à vista. Manda eles se virarem. Ninguém mandou entrar na minha casa sem pedir. Eu quero dinheiro à vista. E foi então que o primo dele falou assim, bom, então espera que eu vou vender a minha moto pra poder pagar vocês. Só que meu marido, ele tá achando que eu fui longe demais. Ele tá com dó, porque o primo usa a moto pra trabalhar. E ele tá com dó, ele falou, amor, será que você não tá indo longe demais? Eu acho que não tinha necessidade disso, eles vão pagar, mas vão pagar parcelado. Eu falei, não, eu quero tudo à vista, ninguém mandou entrar na minha casa. E o primo dele, ele é muito bonzinho, educado, é uma pessoa assim maravilhosa, só que ele tá sendo muito trouxa dela. Tudo que ela manda, ele faz. Porque, um exemplo, a hora que ela chegou nele, que com certeza foi ideia dela, e falou, viu, vamos lá na casa do seu primo, porque ele, o primo dele, jamais faria isso. Vamos lá na casa do seu primo, o que era pra ele falar? Não, amor, não pode, que não sei o que, mas não. Fez o que ela pediu, então ele tem que se fuder junto mesmo. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Eu descobri uma coisa da minha esposa que até agora eu não sei se eu considero uma traição ou se eu não considero uma traição, né? Aconteceu uma situação que eu descobri. Essa história aconteceu recentemente comigo. Nesse relato nós somos um macho machucado. E eu estou atualmente morando na casa do meu avô, porque eu não sei se eu consigo perdoar, se eu consigo lidar bem com a situação que aconteceu, né? Eu sou casado há 10 anos. Achei que eu conhecia a minha esposa como a palma da minha mão, mas pelo visto não. Por quê? O que começou a acontecer? Minha esposa, ela tinha um celular muito velhinho, sabe? Minha esposa, ela sempre foi meio assim, na dela, ela era mais nova que eu, ela nunca gostou muito de tecnologia. E aí ela conheceu uma moça na academia, que ela começou a malhar, né? Ela teve que começar a malhar, teve um problema lá, pela saúde dela. E aí nessa academia ela conheceu uma moça, e essa moça meio que apresentou a tecnologia pra ela, e eu não me importava, eu não proibia ela de mexer no celular, ela que não gostava. Ela tinha um celular bem velhinho mesmo, até que essa amiga dela começou a mostrar pra ela como ouvir música, coisas assim do tipo, e ela me pediu um celular novo. Minha mulher não trabalhava, eu era o provedor da casa, ela não trabalhava porque ela não queria também, e eu dei o celular pra ela, o que ela pediu, e tudo certo. Só que aí ela começou a ficar muito tempo nesse telefone. E no começo, eu achei que ela tava empolgada com o telefone, né? Tipo, é novo, né? Ela não tinha, não sei o quê. Então, pra mim, ela tava empolgada e eu comecei a achar normal. Só que se passaram 3 meses e a minha esposa continuou grudada no telefone. Às vezes eu ia dormir e ela tava grudada no telefone. E eu reclamava e ela fingia que não tava ouvindo, sabe? Eu nunca desconfiei da minha esposa de nada, eu nunca tive motivo pra isso, até porque ela era realmente muito tranquila. Até que um belo dia, eu vencido pelo cansaço e pela curiosidade de saber o que ela tanto olhava naquele telefone, esperei ela dormir e peguei o telefone pra poder olhar. E aí veio a minha surpresa, que eu quase infartei. Primeira coisa que eu vi, a minha esposa estava conversando com um homem. Primeira coisa. Quando eu entrei na conversa, era uma conversa de muita salientação, de todas as formas que vocês possam imaginar. Só que eu reparei, primeiro, no momento que eu vi, eu fiquei muito nervoso, comecei a olhar ali, ela falava, ele falava, eu falei, cara, minha esposa tá me traindo, ela conheceu alguém e tá me traindo, e é isso, por isso que ela fica tão grudada no telefone.
Só que eu comecei a reparar que às vezes ou a mensagem era respondida rápida demais ou demorada demais. E eu achei isso um pouco estranho. Não tinha foto, né, no celular, não tinha foto. E aí quando eu cliquei pra poder olhar, eu percebi que era o número dela antigo. Por quê? Quando ela trocou de telefone, ela insistiu pra continuar com o telefone velhinho dela, que era bem velhinho, que quase não funcionava, e insistiu pra trocar de número. Ela, eu quero trocar de número, não quero mais esse, não sei o quê. Eu falei, tudo bem. Então, basicamente, ela falou, eu vou ficar com esses dois telefones. Um é o novo, eu vou botar um número novo, e o outro eu vou deixar aqui, vou trocar de número, não sei o quê, vou deixar no telefone velho mesmo. E eu falei que tudo bem, achei que tava normal. Quando eu vi, ela tava, basicamente, conversando com ela mesma, como se ela fosse um homem. E eu não entendi aquilo ali. Eu tava ficando cada vez mais confusa. Acordei ela, perguntando o que significava aquilo. Ela me olhou com cara de assustada, tipo assim, você tá mexendo no meu celular? Eu falei, não interessa. Eu esperei você dormir para mexer no seu celular sim. Não me arrependo porque você fica o tempo todo nesse telefone e eu queria saber o que estava acontecendo. E aí ela, muito nervosa, mas eu não tô fazendo nada de errado. Eu não converso com ninguém. E aí eu falei, e o que é essa conversa aqui? Gente, na hora, ela começou a chorar, falando que ela ia me explicar, que ela podia me explicar. Começou a chorar, de soluçar, falando que não tava me traindo, que era pra eu ficar calmo, que não era pra eu pensar besteira dela, que não sei o quê. Eu esperei ela se acalmar, parar de chorar. E ali ela começou a me contar. Basicamente, essa amiga dela também era casada. E aí, o marido dela não supria todas as necessidades que ela queria. Não falava tudo que ela queria, não fazia tudo que ela queria em relação à furefação. E aí, parece que a minha esposa decidiu que eu também não. Só que em vez de conversar comigo, ela conversou com a amiga. E aí, a amiga perguntou do que ela mais sentia falta. E segundo ela, ela falou que era das coisas sem falar palhaçada, não sei o quê, porque eu era mais fechado no meu canto. E a amiga resolveu aconselhar ela a resolver dessa forma o problema. Ela criava um número, pegava um número, criava um WhatsApp e conversava com ela mesma como se ela fosse outro homem. E esse homem tinha nome, número, aparência. Ela falava como você tá vestindo, não sei o que, e ele dava os detalhes. Era ela conversando com ela mesma. E ela disse que fez isso pra suprir a necessidade que eu não estava atingindo ali. Eu fiquei revoltada, a gente brigou muito feio. Eu peguei as minhas coisas e saí de casa, fui pra casa do meu avô. Ela tá implorando pra poder voltar. Só que até agora eu não consigo decidir se eu considero isso uma traição, se não é uma traição, se eu volto com ela, se não volto com ela. Eu fiquei muito chateado com isso. Ela basicamente estava conversando sobre furefação com outro homem, fingindo ser outro homem, só que esse homem era ela mesmo. E ela fazia isso porque, segundo ela, eu não supria as necessidades dela e ela não conversava comigo. E aí eu não sei o que pensar sobre isso ou o que fazer com isso, porque eu nunca vi isso. Nunca. Gente, eu não sabia o que falar.